Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Feliz ano novo, irmãos! Estamos aqui novamente para fazermos o nosso devocional, para aprendermos de Jesus. Bom, meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Rafael Abdala. Quero apresentar a vocês o irmão Rafael Abdala. Ele é advogado e escritor, presidente da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo, e ele é pastor titular da Primeira Igreja Batista de Guarapari, no Espírito Santo. Ele vai fazer os devocionais de hoje até 19 de janeiro, tá bom? O texto que ele escreveu chama-se Ano Novo para a Glória de Deus, e foi escrito para o Manancial, que é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir de porções da Palavra de Deus, que é a Bíblia, para inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a sua vida, a minha vida. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Como eu disse, eu não escrevi o texto, foi o irmão Rafael Abdala. O que é que eu vou fazer? Leio com vocês e conto aquilo que eu entendi. Quero pedir que, se vocês não se inscreveram no canal, que o façam, né? Também que compartilhem nosso devocional, a nossa mensagem, para que outras pessoas venham ouvir também a palavra de Deus, né? Em março nós vamos completar aí 6 anos que estamos gravando um devocional todos os dias, então desde a pandemia. Então é bem relevante que o nosso canal continue divulgando a palavra de Deus. Vamos orar e agradecer ao Senhor pela oportunidade e pedir a Ele que nos ensine. Ó Deus, nós te agradecemos pelo início do ano, te agradecemos porque hoje é 1º de janeiro, que tu possas nos abençoar de forma que possamos compreender e colocar em prática a tua palavra. Ensina-nos, Senhor. Somos gratos pelo ano de 2025 e já somos gratos por tudo que o Senhor vai nos proporcionar em 2026. Que sejamos aqueles cristãos que o Senhor gostaria que fôssemos. É em teu nome que eu oro, que nós oramos. Amém. Bom, irmãos, então vamos para o nosso primeiro devocional deste ano. Esse ano nós vamos usar essa tradução, a nova tradução da linguagem de hoje. Então, você lê aí a sua Bíblia na sua tradução. Então, há 6 anos, eu venho, cada ano eu troco a tradução, né? Então, essa versão deste ano vai ser a nova tradução na linguagem de hoje, que é uma versão bem atualizada, fácil de compreender, porque eu tenho notado que muitas das pessoas que nos acompanham aqui no canal, principalmente são pessoas que eu conheço e que não estão dentro de nenhuma igreja. Então, às vezes elas falam, eu tenho dificuldade de compreender. Então, eu escolhi esta tradução para facilitar a vida daqueles que não têm o privilégio, como nós temos, de ter um pastor, um líder que nos explica aquilo que a gente não entende. Tá bom? Então, pega aí a sua versão e no final vai dar tudo certo. Nós vamos ler Efésios 1, de 11 a 16, tá bom? E o que nós vamos estudar hoje? Nós vamos falar sobre o Ano Novo para a Glória de Deus. Esse texto que nós vamos ler, o irmão Paulo fala sobre a nossa herança em Jesus Cristo, o selo do Espírito Santo e a certeza da promessa de Deus. Então é um texto, vocês vão ver, que vai lembrar a gente que a gente foi escolhido, predestinado e chamados para viver para a glória do Senhor. Ora, e qual é a mensagem de Ano Novo para a glória de Deus? Neste ano, a gente tem que se lembrar que nós temos uma herança maravilhosa e eterna em Cristo, e nada vai roubar isso da gente. O Espírito Santo é o selo da promessa, garantindo que Deus cumpre o que realmente Ele promete. Cada dia desse ano que se inicia é uma oportunidade de viver com testemunho e graça e fidelidade de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, que seus planos estejam assim, alinhadíssimos com o propósito divino, trazendo luz e esperança ao mundo. Que a sua vida seja marcada por gratidão, santidade e confiança no Senhor. Vamos ler? Então, vamos lá. Efésios 1, de 11 a 16. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus.
de acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo. Portanto, digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. A mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo. E Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo que ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Por isso, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês têm por todos os irmãos na fé, não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações. Amém? Bom, então o nosso texto chama-se Ano Novo para a Glória de Deus. E o que é que esse texto vai dizer? Bom, o irmão Rafael Abdala, ele fala que Deus criou antes de mais nada, né? O versículo-chave é o 12. Efésios 1:12, que diz: a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo. Então, o irmão Rafael Abdala, ele fala que Deus nos criou para o louvor da sua glória e plantou em nós o ardente desejo de adorá-lo. Antes de aceitar a adoração, o que Deus faz? Ele aceita o adorador. Então, antes de qualquer coisa, ele nos aceita. Então, ele procura quem pratique essa extraordinária ação de adorar. Adorar de que jeito? Em espírito e em verdade. Você vê lá em João 4:23. Diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura as tais que assim o adorem. Então, sinceridade e dependência, e logicamente a fé, são marcas de quem deseja dedicar o ano novo e a vida todinha para Deus. O Senhor Jesus é o centro da nossa adoração. Ele é fundamental. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Vê lá em Romanos 11:36. Diz assim: porque dele, Jesus, e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, tá aqui, tá na Bíblia, não foi eu que inventei. Dele, para ele, por ele são todas as coisas. E ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Você vê lá em Colossenses 1:17, que diz assim: ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Quer dizer que nada vai subsistir sem Deus. O sangue de Jesus tem o poder antes da criação do mundo. Você vê lá em 1 Pedro 1:20. Diz assim, ó. Eu vou ler o 21 também. Por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus, depositar a sua fé e esperança em Deus, porque ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu grande glória. Uma vez que vocês foram purificados de seus pecados quando obedeceram à verdade, tenham como alvo agora amor fraternal, sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente de todo o coração. E o 20, né? Lógico, ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nestes últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Então, novamente, a introduzir Deus, Jesus Cristo, no mundo, Deus fala lá em Hebreus 1:6. Ele diz assim, ó. Hebreus 1:6. Tu és meu filho, eu te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. E o 6º, e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adoram. Ora, irmãos, iniciar um novo ano é ter fé diante de tudo que vai ser oportunizado para nós. É uma fé renovada de adorar o Senhor e de usar cada instante para celebrar, para agradecer, para adorar. A virada do calendário é simbólica, né? Pode não significar nada. Tem gente que fala assim, para mim não muda nada o fato de ser ano novo. Ok, é simbólica. Mas ela pode definir
novos rumos, né? Geralmente quando a gente muda de ano, a gente fala, eu vou emagrecer, agora eu vou estudar mais, agora eu vou fazer isso. Então a gente define metas. Então, a gente pode fazer o quê? Definir novos rumos. Vamos revisitar as coisas que nós fizemos no ano de 2025 e vamos estabelecer prioridades para a vida da gente. Portanto, que o ano de 2026 seja uma jornada proveitosa, abençoada e que a gente possa realmente viver para a glória de Deus. Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Iniciar um novo ano é como ter diante de si a oportunidade renovada de adorar o Senhor e de usar cada instante para celebrar. Amém? Bom, então agora eu vou me despedir, vou terminar aqui deixando um abraço, um abraço de urso, o primeiro abraço de 2026. E vou me despedir também deixando aqui o versículo que nós temos para decorar. O versículo deste ano é 1 Coríntios 3,16, que tem tudo a ver com a nossa mensagem de hoje, né? Sobre um ano novo para a glória de Deus. Então, o nosso versículo é 1 Coríntios 3,16 e diz: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. Agora, eu vou me despedir deixando a frase do dia, que diz o seguinte: tem descansos que acontecem quando o corpo se deita, outros quando os joelhos se dobram. É uma frase de Billy Graham. Tchau.